Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, te peço que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para poder dar uma força. É rapidinho, não custa nada. Não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5. Vou ler para o 4 e o 5, vai dizer assim, ó. Atos capítulo de número 12, versículo 4 e 5 diz: Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. A Bíblia aqui vai relatar que Herodes mata Tiago, um dos servos ali de Cristo, numa perseguição que começou agora a se desencadear contra os cristãos. E Herodes, então, vendo que, uma vez ele matando a Tiago, chamou a atenção do povo judeu de uma maneira favorável, então ele prende Pedro também para apresentar diante do povo, e posteriormente, com toda certeza, Pedro seria também martirizado, passaria também ao fio de espada. E então Herodes aqui nesse contexto, a Bíblia mesmo vai relatar no versículo de número 4, que Herodes prende Pedro com a intenção de apresentá-lo depois da Páscoa. E aí quando a gente segue na leitura, a gente vê que naquela madrugada Herodes já iria apresentar Pedro ao povo, né, para poder cometer as atrocidades ali que ele tinha em mente. Porém, diz a palavra de Deus que diante de Deus, Pedro estava guardado no cárcere. Olha só, estava guardado. Pedro estava no cárcere, mas estava guardado. Deus guardou Pedro ali. Pedro não estava desamparado no cárcere, muito pelo contrário, ele estava preso, mas guardado por Deus, amparado por Deus. E a prova disso é tanto que o próprio Pedro, sabendo o relacionamento que ele tinha com Cristo, ali que ele estava desenvolvendo diante da presença de Deus, e eu creio que nesse inteirinho a paz que ele tinha no coração era tanto, que a palavra de Deus vai seguir dizendo que Pedro, quando o anjo vai até a prisão para poder soltar as cadeias e libertar ele ali, diante daquela escolta de 16 soldados romanos, que estava ali guardando, aqueles sentinelas que estavam guardando ali o cárcere, quando o anjo chega até a Pedro, o anjo desperta Pedro, né? Pedro estava dormindo, imagina, isso me chama muita atenção. Pedro estava dormindo, ou seja, ele estava prestes a ser morto, ele estava prestes a ser martirizado por conta da sua fé em Cristo. Porém, Pedro sabia em quem estava crendo, como o próprio apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Então Pedro aqui, ele no meio daquele cárcere, ele está dormindo ali, ele está dormindo tranquilo, está dormindo em Deus, sabendo que na verdade Deus estava no controle de tudo. E aqui a palavra de Deus vai dizer que que Pedro estava guardado no cárcere. Então, na verdade, Deus permitiu o cárcere para Pedro, mas enquanto Pedro estava ali, Deus estava providenciando livramentos para Pedro. Deus estava cuidando dele ali, e Pedro, naquele momento, não seria martirizado como muitos achavam ali que aconteceria. Vale lembrar também que nesse inteirinho a igreja estava reunida, orando, intercedendo pela vida de Pedro. E Deus envia o anjo lá para poder, no momento oportuno, tirar Pedro de dentro daquela prisão, porque tinha também projetos, propósitos na vida de Pedro para serem concretizados. Então eu te falo nessa manhã, meu irmão e minha irmã, quem sabe você esteja vivendo algum tipo de prisão aí, financeira, espiritual, familiar, casamento,
ou talvez na área da saúde, mas em tudo isso, meu irmão e minha irmã, Deus está cuidando de você. Você está guardado e guardada em Deus, né? Deus está vendo tudo que você está passando, Ele está vendo aí os seus sofrimentos, Ele está contemplando tudo, mas que nesta manhã de segunda-feira que você aprenda a descansar em Cristo, em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, que nada acontece por acaso. E a Bíblia diz, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o que você está enfrentando, porém Ele continua cuidando de você, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando nos mínimos detalhes. Então faça como Pedro. Pedro, no meio dessa adversidade, a dificuldade que ele estava enfrentando não foi suficientemente forte, embora ele fosse morrer, ele sabia disso. Se Deus não entrasse com uma providência e dar o livramento para ele, dando o livramento para ele, mas ainda assim ele, pela madrugada, ele estava dormindo, estava tranquilo, com o coração em paz, certo de que era um momento de dificuldade que ele estava enfrentando, porém ele sabia que aquilo ali só estava acontecendo porque Deus permitiu. E com toda certeza Pedro também, com a maturidade que ele tinha, ele sabia que de alguma maneira aquilo ali ia contribuir para o bem dele, embora naquele momento ele pudesse não compreender ainda os propósitos de Deus em relação àquele cárcere que ele estava enfrentando neste exato momento. Então, meu irmão e minha irmã, descansa, confia, entrega as tuas preocupações na mão de Deus. Ele está trabalhando e no momento oportuno Ele reverte a tua situação e o nome dele vai ser glorificado. Ele entra com livramento, Ele move as águas ao teu favor e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. Quero interceder aqui pela vida do teu filho e da tua filha que chegaram até esse vídeo. Pai, eu sei que a situação deles não é igual a de Pedro, meu Pai, naquele tempo. Mas eu sei que muitos aqui estão passando por algum momento difícil, Pai, de dificuldade. Porém, entenderam aqui pela tua palavra que o Senhor tem guardado a cada um deles também no meio desse vento, no meio dessa tempestade, no meio dessa prova, porque é só questão de tempo para o Senhor entrar com o livramento, abrir a porta, mudar a história e dar vitória para os teus filhos que aqui estão. Pai, coloca essa convicção nesses corações, para que eles não fiquem, Senhor, deixando com que os excessos de preocupações, meu Pai, até mesmo de ansiedades, venha, meu Pai, fazer com que eles percam o Senhor de vista, uma vez que o Senhor está cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pai, dê uma semana abençoada para a vida dos teus filhos, para cada família aqui representadas. Abre portas que estão fechadas, Pai. Dá vitória na saúde, na vida financeira, dá vitória no casamento, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida material. Pai, dá vitória no ministério, Senhor. Movimenta as águas de uma maneira favorável na vida do teu filho e da tua filha. Conforta esses corações, meu Pai, movimenta as águas nessas causas na justiça. Permita com que esses bens que eles têm pedido para vender, Senhor, venham a ser vendidos para a glória e para a honra do teu santo nome, meu Pai. Senhor, permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. É a minha oração que eu te faço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.